Olá! Hoje vamos falar a respeito dos pigmentos AMIA, que são os pigmentos que eu elegi para serem meus pigmentos, para cuidar das minhas clientes, certo? Os pigmentos da linha Organic Line da AMIA são pigmentos com alta carga pigmentária, são pigmentos orgânicos que contém mica. Com isso eu consigo uma textura melhor, um resultado melhor para lábios, areola, olhos, sobrancelha, enfim, para qualquer parte do corpo, do rosto e capilar que eu queira trabalhar, certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui os que eu mais utilizo para dar essa dica maravilhosa para vocês, já falando para qual fototipo de pele que eu uso cada um deles, ok? Bom, pessoal, então vamos ver aqui o que eu estava falando para vocês a respeito dos pigmentos. O catálogo, eu desmontei ele aqui, ó, que essa aqui é a capa do catálogo, e aqui estão referente a cada pigmento, né, a folhinha que vem nesse catálogo. Você pode montar e desmontar ele, porque ele é com pino, rosqueado, é muito legal. Então aqui eu tenho a parte frontal de cada explicação, né, as tonalidades de pele, os fototipos, né, para que ele se enquadra. Você vai encontrar toda a explicação nesse catálogo. E aqui também eu tenho, ó, ele tá me dizendo que é um pigmento neutro, e eu posso ver aqui o quanto aos CIs usados, né? Eu tenho aqui o Carbon Black, o vermelho, o amarelo e o branco, que são as cores, né, que formam os pigmentos. Ok? Então aqui me diz certinho quanto que tem de cada pigmento. Eu não tenho nada, por exemplo, aqui ó, no Cranberry, eu não tenho nada de amarelo e nada de branco, sabe? Ele é um pigmento bem puro, ele tem vai só um pouquinho aqui ó de Carbon Black. O preto da AMIA que é usado é o Carbon Black, certo? Então vamos lá a esses aqui que eu separei para vocês. Vejam bem, aqui eu tenho o Mandarim, né, que é uma corzinha que a gente precisa ter em cabine sempre para fazer uma neutralização de lábios, de sobrancelhas acinzentadas e até para trabalhar cores, né? Quem faz paramédico e trabalha com camuflagem na pele, que trabalha areolas, usa bastante também esse pigmento. Vocês podem ver aqui, ó, então ele tem um pouquinho, tipo 10% de branco, tem bastante amarelo, né? Bastante vermelho também e não vai preto nele, certo? O fúcsia, eu estou falando de pigmentos para lábios. Esses são os meus eleitos para lábios, ok? E aqui no final eu tenho o Deep Black, que é o Carbon Black que eu uso para olhos, certo? Então eu uso também o fúcsia. Vocês podem ver, olha a fidelidade de cor do vidrinho, né? Dá pra ver direitinho aqui a fidelidade da cor com o que eu abri aqui na sulfite para vocês poderem analisar essa fidelidade de cor. Ele é um pigmento que ele cobre muito bem para quem quer uma tonalidade assim de um rosé no lábio. Ele se encaixa muito bem. Eu não aconselho usar ele sozinho para, por exemplo, um lábio muito frio, uns fototipos mais altos. Daí eu aconselho você aquecer um pouquinho, que você pode até usar esse mandarim ou misturar com um outro, que tipo o Le Rouge, que já tem um pouco mais de vermelho nele, né? Vamos ver aqui. Aí eu tenho em seguida o Flamingo. O Flamingo é uma corzinha, um rosadinho, que você pode trabalhar desde um lábio que a pessoa quer só um leve rosadinho, sabe? Até para quem gosta de um rosa mesmo. Mas para uma tonalidade clara. Para um rosa mais escuro, daí eu uso o Dragon Fruit. Um tom terroso eu uso o Le Rouge. E quando eu quero que ele fique, por exemplo, um fototipo 4, que eu quero aproveitar, eu faço já junto uma neutralização e dou uma cor
uma cor viva, suave naquele lábio, eu misturo ele com uma gota do mandarim, certo? E como eu disse, o preto é o Carbon Black. Ele é bem aveludado, muito gostoso. Gente, o interessante desses pigmentos também, que eles são orgânicos e eles são assim de uma alta fixação. Eles são envoltos pela mica, né? Então eu tenho aquele brilho, assim, sabe? Que deixa assim aquela tipo um perolado por cima, sabe? Eles têm essa vantagem, né? E outra coisa é a alta carga pigmentária. Como vocês podem bem visualizar, eles têm altíssima carga pigmentária. Não é aquele pigmento aguado, sabe? E com pouca carga que você precisa fazer ali muitas demãos para poder fixar uma cor e até 2 ou 3 retoques para poder dar a cor que a pessoa pede, certo? Agora vamos para os pigmentos das sobrancelhas que eu utilizo. Ok, agora vamos falar dos pigmentos de sobrancelhas. Muito bem, vou começar por esse pigmento aqui. Ele é um pigmento que eu uso bastante aliás, eu só uso para ele pro fototipo 1 e 2, certo? Ele é um pigmento frio, né? Um pigmento frio. E que ele tem aqui, ó, ele tem amarelo, tem vermelho, mas ele tem preto também. Entende? Por isso que ele tem assim esse fundo que parece meio esverdeado, né? Por causa dessas 3 misturas aqui, certo? Agora vamos falar do Hazelnut. O Hazelnut é um pigmento neutro. Eu utilizo ele assim, ele é o meu coringa, é o que eu mais usei até hoje. Ele é um pigmento que eu trabalho com ele, eu brinco com ele assim, do fototipo 2, se eu quero dar só uma passadinha de leve, né, mão bem suave, até o fototipo 4, eu consigo trabalhar tranquilo com ele. O Mahagoni, a diferença dele pro Hazelnut, o Hazelnut é um pigmento frio, aliás, neutro, enquanto que o Mahagoni, ele é um pigmento quente, né? Ele é um pigmento quente. Então, olha só, ele tem mais vermelho, né? Amarelo e branco a mesma quantidade e ele tem uma boa quantidade de preto também. Ele é um pigmento bem aquecido, é muito gostoso para trabalhar em peles frias do fototipos 3 e 4, certo? O Dark Chocolate também é um pigmento que eu utilizo bastante do fototipo 3 para cima, porque ele é neutro. Então, assim, como vocês podem ver aqui, a neutralidade dele aqui é feito pela igualdade do vermelho com o preto e do branco com o amarelo. Então, aqui chegaram-se a essa neutralidade dele, que é fantástico, que nos ajuda muito. O bom dos pigmentos orgânicos da linha Organic Line da Mia é que você dá uma, no máximo 2 passadas por fio para já obter a cobertura que você deseja, certo? Observem que o Person Horse, ele contém bastante amarelo, bastante, seguido pelo vermelho e o preto. Isso dá um super aquecimento nesse pigmento. Então, para vocês trabalhar os fototipos 4, 5, ele é maravilhoso. Adoro, muito bom. Às vezes você pode até fazer uma misturinha, se você quer uma neutralidade, você pode fazer uma misturinha com o Amazon, que já é um pigmento bem frio. Sabe aquela pessoa que chega assim, que tem aquela pele branquinha e que quer um fio preto? Apostem no Amazon. O Amazon não tem dúvida. Aqui no caso, o Expresso. Observem que ele já é um pigmento totalmente frio. Esse daqui eu já vou lá para os fototipos, sabe, entre o 4 e o 5 e 5. É daí para cima que eu trabalho esse pigmento aqui. Aqui na minha região, Foz do Iguaçu, eu tenho aqui 83 etnias. Então,
é muito complicado para eu ter só pigmentos clarinhos ou apostar muito nos neutros. Eu tenho que ter essa diversificação aqui de pigmentos, porque aqui eu tenho, né, todas as misturas que se pode imaginar, tenho todas as etnias, né, de muitos e muitos países, então tem que ter essa diversificação mesmo, senão você acaba pecando aí na escolha do seu pigmento. O Deep Black é um pigmento assim, macio de se trabalhar, ele desliza muito bem na pele, ele tem uma textura, eles têm uma textura, gente, que você pode pingar direto ali no furinho da agulha, que você consegue trabalhar sem o pigmento escorrer demais, sem o pigmento respingar na pele da pessoa, fazer sujeira, não desperdiça, não escorre, sabe? Eu tenho usado assim desde que eu iniciei com a Amia, então me dei muito bem com o aparelho, com as agulhas, e venho utilizando o pigmento dessa forma que me agiliza muito o tempo, me ajuda bastante, certo? Então esses são os pigmentos que eu uso.